Olá pessoal, bom dia. Hoje eu vou falar um pouco sobre o processo de enriquecimento de pilhas de compostagem. São utilizados vários materiais e nesse primeiro slide a gente pode observar alguns. Acompanhando a seta na parte de baixo do slide, né? Então o EM, né, que são os micro-organismos eficientes, o iorim, que é um termofosfato, cinzas provenientes de fogão a lenha e caldeiras, farinha de osso e uma rocha mineral, que é o MB4, muito comum no Nordeste, muito utilizada em propriedades orgânicas. Esses materiais geralmente são utilizados para melhorar a qualidade do composto, do produto final da compostagem, né, que é o composto orgânico, tá certo? Principalmente em relação aos teores de nutrientes. Mas alguns dos materiais utilizados também têm o objetivo de acelerar o processo de compostagem. Além dos produtos que a gente citou anteriormente, são utilizados também fosfatos naturais, calcário, pós de rochas regionais. A gente falou em MB4, mas a gente vai ver daqui a pouco um trabalho onde foi utilizado verdete, que é uma rocha presente no estado de Minas, que é considerado fonte de potássio também, agrosilício, resíduos agroindustriais como torta de filtro, farinha de osso, como a gente comentou, preparados biodinâmicos, muito utilizados por produtores biodinâmicos, e bocache e EM. O bocache é um produto orgânico feito com EM, né? E que é muitas vezes inoculado na pilha de composto para melhorar a compostagem, inclusive acelerar o processo de compostagem. Na literatura e alguns trabalhos que a gente vai mostrar, a gente observa, né, uma solubilização de adubos minerais de baixa solubilidade, então a compostagem tem esse potencial também, tá certo? Em função da liberação de muitos ácidos orgânicos, principalmente ali na fase inicial de compostagem, naquela fase termofílica ali de alta temperatura. Então, alguns trabalhos têm mostrado que essas condições dentro da compostagem têm melhorado a solubilidade de alguns materiais, algumas rochas. Aqui a gente apresenta alguns estudos. O primeiro aqui, enriquecimento de pilha de composto com cinzas, tá certo? Então, era uma compostagem feita de aparas de grama e esterco bovino, na relação de 3:1. Então, a gente tem aqui a testemunha sem o uso de cinzas e abaixo aqui o resultado da compostagem enriquecida com 3 kg por metro cúbico de pilha. As cinzas era colocada no momento de confecção da pilha de composto, né? À medida que a gente ia montando a pilha, em cada camada era distribuído um pouco de cinza, tá certo? E depois de 3 meses, mais ou menos, foi feita a análise da qualidade do composto. Então, a gente observa aqui um aumento, primeiro, né, em relação ao nitrogênio, acompanhando a seta aqui, uma ligeira queda no teor de nitrogênio. Não significa que houve perda de nitrogênio, mas houve uma diluição do nitrogênio presente no composto. Pelo fato da cinza ser muito pobre em nitrogênio, tá certo? E rica em matéria seca. Então, como os teores de nutrientes é calculado na matéria seca, então ocorre uma certa diluição. Mas com relação a fósforo, a gente observa um ligeiro aumento de fósforo, tá certo? Um aumento até muito bom de potássio, tá certo? E um aumento significativo de cálcio e também de magnésio. Então, a gente observa que o uso da cinza, o aumento maior foi em relação ao cálcio, tá certo? Então, nós já falamos, né, no vídeo anterior sobre o uso de cinza na agricultura, que apesar da cinza ser utilizada como fonte de potássio, ela tem muito mais cálcio. Então, a gente deve tomar um certo cuidado com o uso excessivo de cinzas.
E nesse caso aqui, em função da cinza apresentar um pH elevado, geralmente próximo aí de 10, ela também teve um efeito em cima do pH, aumentou o pH de 6,2 para 7,5. Com relação a carbono orgânico, quando a gente faz enriquecimento da pilha, geralmente o carbono orgânico ele reduz, mas a relação ficou mais ou menos próxima aqui. Abaixou um pouquinho, mas não muito, tá certo? No segundo estudo, foi feito um enriquecimento de uma pilha de composto com fosfato natural. Então, a compostagem inicial a paras de gramas e biomassa de glicídio. Então, nesse caso aqui, não foi utilizado estercos animais na compostagem, e a compostagem foi enriquecida com 5 kg por metro cúbico de fosfato natural. Então, a gente observa novamente uma certa redução no teor de nitrogênio, efeito de diluição, tá certo? Um aumento de fósforo bem significativo, quase dobrou o teor de fósforo, né? E uma redução no teor de potássio, efeito também de diluição, tá certo? E um aumento maior de cálcio. E um ligeiro aumento no teor de enxofre. Então, a gente observa novamente que o aumento maior está sendo feito também em relação a cálcio, inclusive até maior do que o de fósforo. Então, os compostos orgânicos geralmente já são boas fontes de cálcio, de magnésio, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também com o uso excessivo, de doses excessivas, porque o aumento de cálcio é muito significativo nesse enriquecimento. E nesse caso aqui, novamente a gente observa uma ligeira queda no carbono orgânico, a relação CN ficou mais estável e não teve alteração no pH, praticamente não teve, diferente do que aconteceu com as cinzas. Esse é um outro trabalho, a pilha de compostagem foi enriquecida com bocache, tá certo? Era uma compostagem de capim-napier mais cama de frango, tá certo? E ela foi enriquecida por 3 kg de bocache por metro cúbico de pilha, com um processo semelhante, bocache aplicado no início da formação da pilha, tá certo? Então, a gente observa, nesse caso, bem interessante, o teor de potássio, o teor de nitrogênio, desculpa, não foi alterado praticamente, pelo fato do bocache ser produzido também com esterco bovino, geralmente, né, ou cama de frango, então, adicionado também nitrogênio, né, tá certo? Então, não houve. E houve um aumento no teor de fósforo, tá certo? Um aumento bom no teor de potássio, e um aumento também de cálcio, mas não tão expressivo. Aumento também de magnésio, tá certo? Então, a gente observa aqui um aumento mais equilibrado entre os nutrientes, tá certo? Sem o exagero do aumento de cálcio. Então, é realmente uma opção interessante. E com relação ao pH também, praticamente não houve alteração no pH, a relação CN também ficou bem estável, e uma ligeira queda no teor de carbono orgânico, tá certo? Mas não significativa como nos outros casos. Então, como o bocache é um material feito grande parte com materiais orgânicos, né? Então, por isso que houve esse incremento de qualidade de forma mais homogênea. Então, é bem interessante. E na falta de bocache ou de IEM, né, dos micro-organismos eficientes, o produtor pode colocar um pouco de terriço de mata na compostagem, não usando muito também, né? Talvez essa dose de 3 kg por metro cúbico seria o suficiente ali, tá certo? E para evitar que ficar toda vez tirando, né, terriço da mata, ele guarda um pouco do composto produzido com o bocache ou com o terriço, né, para ser inoculado na próxima pilha de compostagem. Então, isso você está inoculando uma grande quantidade, uma grande diversidade de micro-organismos. É uma prática interessante, que eu já comentei até em um outro vídeo que foi publicado, tá certo? Na mata, né? Geralmente é uma área que está pouco perturbada ali, com muita matéria orgânica, então tem uma grande diversidade de micro-organismos, é um inóculo muito interessante para ser utilizado em compostagem. Mas a gente já comentou aqui, né? Nós já comentamos em outros vídeos que não necessariamente precisa
de inocular bocacha ou outros micro-organismos na pilha de compostagem para que a compostagem ocorra, porque os resíduos orgânicos que são utilizados, geralmente eles já vêm com uma quantidade muito grande de inóculos de micro-organismos, tá certo? Mas o bocacha com certeza vai adicionar outros micro-organismos, inclusive micro-organismos com maior eficiência de degradar algumas substâncias mais difíceis de degradação, como a lignina, tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado com esses enriquecimentos, porque na realidade, nas áreas sob manejo orgânico ou agroecológico, as limitações maiores são em relação a potássio e micronutrientes. Então, a gente tem que preocupar mais com ganhos em relação ao potássio, tá certo? Os compostos orgânicos já são boa fonte de fósforo, boa fonte de cálcio, de magnésio, tá certo? O potássio que a gente tem que procurar melhorar. Aqui a gente apresenta algumas doses sugeridas, né? É difícil você fazer essa recomendação, mas nesse caso aqui, essas recomendações é para evitar realmente que o nitrogênio abaixe muito em função de diluição, né? E que cálcio aumente muito, né? Então, as recomendações de rochas minerais, de um modo geral, até 5 kg por metro cúbico, cinzas vegetais até 3 kg por metro cúbico, calcário, eu não vejo muita vantagem de colocar, mas até 1,5 kg por metro cúbico, e materiais orgânicos, como torta de filtro, farinha de ossos, bocacha, até 5 kg. Como é um material orgânico, poderia até usar doses maiores, mas eu não vejo muito sentido de colocar materiais muitas vezes mais caros, tem que ser obtidos fora da propriedade, né, para enriquecer. Eu penso mais em o produtor tentar aproveitar ao máximo todo o resíduo orgânico gerado na propriedade, em vez de pensar em enriquecer o composto. Então, uma estratégia interessante é o uso de cama, né, nas baias de animais, baia de cavalo, baia de animais de leite, né, para além das fezes, você reter também a urina, que é rica também em nitrogênio, em potássio e em outros nutrientes, tá certo? Então, a gente já comentou isso num vídeo sobre o compost Barney, né? Que é muito interessante pelo fato de reter tanta urina com as fezes dos animais e melhorar muito a qualidade do composto final. Então, eu acho que é essa que deve ser a preocupação maior, de tentar aproveitar ao máximo os resíduos da propriedade e, sim, se tiver algum material para ser utilizado como enriquecimento, eu acho que deve ser utilizado sim, mas não é a preocupação maior. Aqui é um trabalho que eu localizei na literatura, é uma tese de mestrado com o título Produção e Eficiência Agronômica de Compostos Orgânicos Enriquecidos com Rochas e Inoculante Microbiano na Cultura do Alface. É uma tese desenvolvida na Universidade Federal de São João del Rei, campus de Sete Lagoas, e foi uma parceria com a Embrapa de Sete Lagoas, desenvolvida em 2016. Então, o autor aqui é Freitas, e ele fez o seguinte, ele confeccionou 3 tipos de pilhas de composto. A primeira é feita com capim-napier e esterco bovino, na relação de 3:1. A segunda, cama de açúcar triturada, né? E esterco bovino mais cama de frango, a relação de 3:meio, né? Tá certo? E o composto 3 é semelhante ao composto 2, que é cama de frango, esterco bovino e cana de açúcar, esterco bovino e cama de frango, com a incorporação de rocha como fonte de fósforo e de potássio. A fonte de fósforo foi fosfato natural e a fonte de potássio foi o verdete, que a gente comentou inicialmente, né? Que é uma rocha considerada fonte de potássio, presente aqui no estado de Minas, né? Apresenta cerca de 7% de K2O, de potássio, mas, porém, pequena parte solúvel, tá certo? Então, foi utilizada tentando melhorar a porcentagem de potássio no composto final. E o inoculante microbiano foram fungos e bactérias considerados solubilizadores de fósforo e potássio, que foram isolados pela Embrapa e foram utilizados nesse trabalho, Embrapa de Sete Lagoas. E composto 4, 5 e 6
ele pegou os três compostos orgânicos de cima, né, nas pilhas de compostagem, e adicionou o inoculante no composto 1, no composto 2 e no composto 3. Os resultados aqui a gente pode observar, né? O composto 1 com cerca de 0,5, 0,6 mais ou menos de fósforo. Aqui está em gramas por quilograma, então se a gente dividir por 10, a gente acha em porcentagem, né? Então 0,6 mais ou menos de fósforo, 1,6 de potássio, tá certo? Vamos ficar mais em relação ao fósforo, potássio e depois o cálcio, né? Então aqui, quando ele simplesmente, em vez de usar capim-napilê e esterco bovino, que é o primeiro composto, ele utilizou no C2 cana-de-açúcar, esterco bovino e cama de frango. Então, sem incorporação de nenhum material de enriquecimento, ele já teve um ganho muito bom em relação a fósforo, em relação ao potássio e em relação também a enxofre, cálcio, tá certo? E cobre. E quando ele pega o composto 2 e adiciona as rochas como fonte de fósforo e de potássio, a gente observa também um aumento também de fósforo, um aumento até relativamente bom de fósforo, um aumento intermediário de potássio, tá certo? E um aumento de enxofre e um aumento muito expressivo aqui, ó, de cálcio. Então, a gente observa um aumento muito expressivo de cálcio. Então, a gente observa nesse trabalho que a simples mudança, né, de capim-napier de esterco bovino para cana-de-açúcar, esterco bovino e cama de frango já melhorou muito a qualidade do composto e melhorou de forma mais equilibrada, tá certo? E quando ele usa as rochas, houve sim um aumento de fósforo, de potássio, mas um aumento muito grande de cálcio novamente, tá certo? Então, por isso que eu falo que a gente tem que aproveitar o máximo possível os resíduos orgânicos provenientes na propriedade ou na região próxima da propriedade. E com relação à eficiência dos micro-organismos, a gente vê também uma eficiência boa também. Um aumento de fósforo em função do uso do micro-organismo, isso aqui é a média das compostagens, né? Um aumento de potássio também, um aumento de enxofre, de cálcio e também de cobre que reduziu, tá certo? E as relações CN, né? À medida que foi feito o enriquecimento, houve uma ligeira queda, não muito significativa, mas uma ligeira queda. Então, aqui mostra que no processo de compostagem, a fonte de fósforo foi o fosfato natural e a fonte de potássio, que foi o verdete, né? Realmente liberou o fósforo e o potássio e enriqueceu o composto orgânico. E aqui é o mesmo trabalho, né? Que o autor, né, fez um teste a campo, né? Utilizando, avaliando, né, a matéria fresca da parte aérea de alface. E ele observa aqui um resultado que chama atenção aqui, essa coloração mais avermelhada aqui, são as pilhas, os compostos composto orgânico que foram enriquecidos, né, inoculados com micro-organismos. Então, o composto 1, que é o capim napier mais o esterco bovino, mas na hora que ele coloca o inoculante, melhora. Aqui, com cana-de-açúcar bovino e cama de frango, né? Ele também melhora quando ele utiliza o inoculante. Então, mostrando um efeito muito bom do inoculante na qualidade final do composto que foi observada também na produção do alface, no caso aqui, em estufa, tá certo? É um trabalho bem interessante, com bastante informações que poderia, né, eu acho que deve ser consultado para a pessoa ter mais informações do trabalho ali, tá certo? Então, mostrando realmente uma eficiência do processo de compostagem, da inoculação de rochas e de micro-organismos para melhorar a qualidade do composto orgânico. Essa formulação de compostagem, de pilha de compostagem, eu já apresentei
em um outro vídeo, né, que é da Fazenda Tamanduá. A Fazenda Tamanduá é uma fazenda localizada na Paraíba, no município de Santa Terezinha, e que dedica à produção biodinâmica de frutas, tá certo? Eu acompanhei durante muito tempo, né, os trabalhos através de reportagens, né, feitas na Fazenda Tamanduá, porque ela produz muita manga orgânica, tá certo? E em uma dessas reportagens, há bastante tempo atrás, eu peguei essa formulação de compostagem que eles faziam na época. Eram galhos de manga triturados, tá certo? A manga no Nordeste todo ano é podada, então os galhos são triturados e usados na compostagem justamente com jurema, que é uma leguminosa arbustiva nativa da região lá, misturada com esterco de gado, na relação de 2:1, essa mistura com esterco de gado. E o uso também de MB4, que é uma rocha da região lá, fosfato natural, soro de leite e cinza. Como a propriedade tem integração de pecuária, né, produção de leite e frutas, então eles usavam, né, o soro de leite também para adicionar na compostagem, e cinza da caldeira da produção lá, né, de queijo, produção de iogurte ou produção de outros produtos lá na compostagem. Então a gente vê aqui um enriquecimento com produtos regionais, né, mas de forma mais controlada, 1% de MB4, 1,5% de fosfato natural e 0,5% de cinza. Então, feito de forma bastante equilibrada, tá certo? Aproveitando tudo que tem lá na região. Então, realmente, sempre que possível, a gente tem que procurar realmente fazer um composto orgânico de melhor qualidade, aproveitando tudo que a gente tem a nível da propriedade e a nível regional também. Bom, fazendo algumas considerações, eu acho que o enriquecimento realmente ele melhora a qualidade do composto orgânico, como a gente viu nos trabalhos apresentados, né? Mas a gente deve ter uma preocupação maior em aproveitar todo o resíduo orgânico gerado na propriedade. Como a gente comentou, né? Inclusive colocando cama nas instalações de animais, para reter, além das fezes, urina, né? E todo esse material ser encaminhado lá para a área de compostagem. Devemos aproveitar também o máximo possível resíduos vegetais ricos em potássio, como resíduos de bananeira, palha de café, palha de feijão, palha de soja, né? Porque realmente o potássio é um elemento muito extraído para culturas e a gente tem deficiências de fonte de potássio, principalmente para utilizar na agricultura orgânica. Na falta de EM, de bocache, né, como a gente comentou, pode ser utilizado um pouco de terriço de mata em uma das pilhas de compostagem e depois a gente vai utilizando esse composto feito com bocache para inocular em outras pilhas. Também é uma estratégia interessante. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que eu já chamei em vários vídeos, né, é sobre a qualidade do composto orgânico, né? Então, é um material estabilizado, com a liberação lenta de nutrientes, né? O que evita perdas por lixiviação e danos ambientais. Então, o composto orgânico é um produto, é um adubo orgânico totalmente diferente dos estercos animais em relação a essa estabilidade, tá certo? Então, sempre que possível, a gente tem que realmente usar compostagem e produzir composto orgânico. E com relação ao enriquecimento, ele, sempre que possível, a gente deve usar essa ferramenta, né? Mas o enriquecimento, ele está ele é mais importante, né? Para as empresas produtoras de adubos organominerais, porque essas empresas querem aumentar o máximo possível os teores de nutrientes nesses compostos orgânicos para viabilizar a comercialização em distâncias maiores, tá certo? Mas no caso do produtor orgânico, produtor ecológico, esse não é o objetivo, tá certo? E a gente vai ver na última lâmina aqui um problema quando a gente exagera no enriquecimento, tá certo? Então a gente tem uma instrução normativa que é a número 25 de 2009 da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, que estabelece, né, as normas de produção e de comercialização de fertilizantes orgânicos.
Então, em relação ao fertilizante orgânico classe A, aquele feito com os resíduos agrícolas da propriedade, os estercos animais, né? Para comercialização, é estabelecido que a umidade máxima fique em 50%, o nitrogênio total no mínimo 0,5%, o carbono orgânico mínimo 15%, no caso do verme composto até 10%, pH mínimo de 6 e relação carbono-nitrogênio máxima de 20 e no verme composto de 14, tá certo? Então, eu já vi em vários trabalhos, né, que quando se utiliza um enriquecimento excessivo, quando se coloca doses altas, né, de fosfato natural, de rochas naturais para aumentar a solubilização, né, o teor de carbono no composto final ele abaixa muito. E isso pode inviabilizar a comercialização do composto como adubo orgânico, como composto orgânico, como fertilizante orgânico, né? Em função dessa queda maior no teor de composto orgânico. Ele vai ter que ser comercializado como se fosse um adubo organo-mineral, tá certo? Que tem outra classificação. Então, é o que a gente comentou. As empresas preocupadas em produzir um adubo organo-mineral, que eu acho que é uma boa iniciativa, uma boa estratégia também, elas que realmente estão preocupadas em aumentar muito o teor de nutrientes no adubo organo-mineral para viabilizar a comercialização em grande distância. Mas essa não deve ser a maior preocupação do produtor orgânico, do produtor agroecológico, mas sim aproveitar o máximo de resíduos que tem a nível de propriedade. Bom, pessoal, por hoje seriam essas informações que eu gostaria de passar para vocês. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.